TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. Olá, uma boa noite a todos. Está no ar o Jornal TV Repórter, edição desta quarta-feira, e esses são os nossos destaques. Professora de português e redação comenta a prova do Enem 2023. Vereador João dos Reis Vilela pede manutenção nas estradas da Vilelândia. E também, hoje, vamos falar a respeito do que aconteceu ontem em Carmo do Rio Claro, que foi a prisão de uma quadrilha. No quadro Memórias TV Onda Sul, programa Cooper Jovem introduzido na cooperativa. Tudo isso comigo, Paulo Otávio, agora para todos vocês no Jornal TV Repórter. E a Polícia Militar de Carmo do Rio Claro, em conjunto com a Polícia Civil e o Ministério Público, realizaram na tarde de terça-feira alguns mandados de busca e apreensão em Carmo do Rio Claro. De acordo com o Tenente Zildo, há alguns meses essa operação já estava sendo montada e visa coibir a sequência de furtos, roubos e o tráfico de drogas no município. Veja. Tenente, houve uma operação em Carmo do Rio Claro durante a tarde, com apreensão e também prisão de alguns autores. Mas como se deu a atuação da polícia neste caso? Essa situação aí, a Polícia Militar, de forma integrada e em parceria com a Polícia Civil e com o Ministério Público de Carmo do Rio Claro, já vem desencadeando ações e operações na busca de combate aos crimes contra o patrimônio, especialmente os roubos que têm acontecido em Carmo do Rio Claro, os furtos e também o tráfico de droga. Então, através do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, em conjunto com os trabalhos de investigação da Polícia Civil, a gente começou a estudar e trabalhar esses possíveis alvos. Na data de hoje, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, deu cumprimento a 4 mandados de busca e apreensão. E dentro desses mandados de busca e apreensão, o que foi recolhido? Olha, alguns objetos relacionados, a possíveis roubos, Os indivíduos aí estavam na posse de um simulacro de arma de fogo de alta energia, muito parecido, possivelmente era utilizado nas ações criminosas. Um facão também aqui de grande porte, que também era utilizado, o mesmo modus operandi dos roubos que tivemos aqui nas regiões das cidades vizinhas, bem como em Carmo do Rio Claro. No mesmo sentido, também nós conseguimos apreender aí aproximadamente 40 invólucros de substância análoga à cocaína, uma barra de substância análoga à maconha e mais 3 invólucros de substância também análoga à maconha. E foi realizada a apreensão de alguns aparelhos celulares, os quais vão ser encaminhados para as devidas autoridades para perícia. E existe a possibilidade, então, desses envolvidos todos, ou de algum deles estar associado, inclusive, àquela sequência de furtos e roubos dentro de residência de Carmo do Rio Claro, como foi o caso daquela casa em que pegaram um veículo, entre outros? Possivelmente sim, Agora, muitas informações vão ser sigilosas, Mas trata-se de uma quadrilha que estava agindo aqui em Carmo do Rio Claro, na região. Ainda faltam alguns outros infratores, mas nós já estamos monitorando. Logo vamos chegar no encalço desses outros envolvidos. Paulo Otávio para o portal Onda Sul. É a polícia mostrando eficiência e força na região de Carmo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Na sequência tem mais notícias. Eu volto com o quadro Memórias TV Onda Sul. Academia Personal Training, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria, 11 Cascalho.
Vida Saudável. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Vida Saudável com Renata Junqueira. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Para suprir a falta de cascalho no município, o vereador João dos Reis Vilela, o João do Tchãozão, sugeriu que a prefeitura utilize a pedra branca, facilmente encontrada em pedreiras da região. O vereador disse que, se forem compactadas, o resultado é eficiente para melhorar as condições das estradas rurais. Que possa levar o pé de carneiro, para que possa passar, para enterrar as pedras, moer, né? Para não cortar pneu de carro. Então estava dando essa ideia nos pontos mais críticos da nossa comunidade, né? Aqui, inclusive daqui de Carmo do Rio Claro, socorrer esses pontos críticos para dar mais segurança ao nós produtor da roça, não só na nossa comunidade, no município, né? Para que nós possamos chegar à nossa cidade, né? Com segurança. Já estamos de volta e no quadro de hoje, programa Cooper Jovem introduzido na cooperativa. A reportagem foi feita por Rodrigo Ferreira. Acompanhe. O Instituto de Educação e Cultura de Carmo do Rio Claro, o IEC, é uma cooperativa de ensino. Embora muitos confundam o termo cooperativa de ensino com escola particular, o IEC segue a doutrina cooperativista, que vem se mostrando uma das melhores alternativas em praticamente todas as áreas. Podemos citar vários exemplos, como a Cred Carmo, a Cooper Carmo e a Cochupé, que são empresas que seguem essa doutrina e trazem grandes benefícios aos cooperados. Mas a partir de agora, o IEC irá se aprofundar ainda mais no cooperativismo. Nos últimos dias 31 de outubro e 1º de novembro, uma representante do SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, esteve em Carmo do Rio Claro apresentando o Cooper Jovem, uma maneira diferente de ensino que abrirá novos horizontes no aprendizado e também no dia a dia, representando colaboração. O IEC é uma das escolas, das 8 escolas que foram escolhidas em Minas Gerais para estar iniciando, implantando o programa Cooper Jovem, coordenado pelo SESCOP, o SESCOP Nacional, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Isso representa a inclusão da educação cooperativista no currículo escolar como matéria e também como vivência, como prática cooperativista, a ser vivenciada em todas as matérias, dentro e fora de sala, envolvendo a comunidade. Apenas 8 municípios ou 8 escolas de Minas Gerais estão participando deste projeto piloto, onde, concluído com êxito, terá continuidade em outras cooperativas de ensino do estado. O IEC foi indicado pela Cooper Carmo em uma reunião cooperativista. Aceito o convite, as professoras Marisa e Celita estiveram em Uberaba, onde foi apresentado o projeto. E as expectativas agora são das melhores. Eu acredito demais no programa. É muito rico, um material muito bom. E eu acho que é o que está faltando no mundo hoje, né? A cooperação, né? A intercooperação, é despertar nos nossos alunos esse espírito, né? E até mesmo em nós, professores, que, como eu disse no começo, está faltando no mundo hoje, né? A cooperação entre as pessoas. Tal programa foi apresentado em 3 etapas: aos alunos, aos pais em uma palestra que foi realizada na sede da Cred Carmo e contou com a participação de autoridades cooperativistas de nossa cidade, e aos professores em um dia de aprendizados e dinâmicas. Na palestra também pôde ser destacada a participação dos pais, que também puderam ter uma noção desse trabalho cooperativista. No trabalho com os professores, a esperança de um novo tempo, expectativas das melhores e o apoio total.
A expectativa é muito grande. Porque falar de cooperação hoje, num mundo tão difícil, cooperação é o principal, né? E nós temos que trabalhar isso com os meninos vão aprender como disciplina, né? Para poder tocar, quem sabe eles vão ser os futuros líderes cooperativistas, né? Eu, como professor, vou colaborar o máximo que eu puder. E como diretor da escola, eu vou tocar esse projeto junto com os professores também, para que ele dê frutos. E, se Deus quiser, ele vai dar frutos muito breve. Em uma cooperativa, no caso o IEC, o sistema é feito por cotas, onde cada par de aluno, após obtê-la por um custo, se torna também dono do patrimônio. Não é uma escola particular, e sim uma cooperativa, onde os cooperados fazem parte da vida do Instituto. O Cooper Jovem vem com o objetivo de mostrar ao aluno desde cedo esta prática cooperativista, onde o companheirismo e a colaboração fazem parte do dia a dia. A intenção da escola é despertar esta prática para que lideranças saiam desta cooperativa. E o primeiro passo já está dado e agora é esperar os resultados. A semente já foi lançada, o terreno aqui é fértil e eu tenho certeza que colheremos bons frutos. Tudo aquilo que você faz com fé, acreditando, o resultado, você pode ter certeza que ele vai ser positivo. Olha só, pessoal, e essa reportagem ela foi exibida a primeira vez no dia 9 de novembro do ano de 2001. A cooperativa sempre atenta a questões populares, sociais, assim como as econômicas, é claro. Vale lembrar que a cooperativa é muito responsável pelo andamento de várias coisas aqui em Carmo do Rio Claro, no que diz respeito à questão da safra, em especial o café. Nós vamos para mais um intervalo comercial, na sequência o terceiro bloco. Vida saudável. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter na TV Onda Sul, canal 9 e também nas redes sociais, portal Onda Sul. Vida Saudável com Renata Junqueira. Academia Personal Training, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. Rua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. Mega Festival de Preços Baixos no Supermercados Lima. Confira! Supermercados Lima. Aqui sempre tem mais economia. A vereadora Najara Ávila solicitou que a Prefeitura envie a relação atual de todos os ocupantes de cargo em comissão do Poder Executivo. Pede que sejam detalhados os nomes, cargos e remuneração desses servidores. A intenção é acompanhar como a gestão está atuando com relação a essa estrutura. Para a gente acompanhar, né, como que está sendo feito e também que uma das promessas de campanha de quando o prefeito era vereador era o seguinte: queria tocar a prefeitura com enxuto, com poucos cargos. Então, para a gente também acompanhar e saber se realmente hoje o atual prefeito está conseguindo colocar em prática aquilo que ele debateu e ele falou tanto aí sobre em outras gestões. E durante a reunião ordinária na Câmara de Vereadores, o vereador João dos Reis Vilela fez algumas indicações. Na casa, entre elas, a atenção era para a manutenção das estradas que ligam o distrito da Vilelândia a Carmo do Rio Claro. Vale ressaltar que essa estrada dá sempre muito problema, esse acesso ele tem enfrentado diariamente, mensalmente, anualmente, certas questões
que tem deixado o morador da Vila Elândia muito aflito e também muito nervoso, que é por causa dessa manutenção dessas estradas. A Prefeitura dá um apoio, ela já deu um apoio mais de uma vez, só que infelizmente a situação ela fica crítica durante pouco tempo. Vamos acompanhar. Hoje, durante a 38ª reunião aqui na Câmara Legislativa de Carmo do Rio Claro, foram realizadas muitas indicações e destaque também para a do Edil. Pois é, Vanessa, eu fiz essa indicação agora em consideração finais, né? Conversei com o secretário de obras, né, o Fabinho, mostrei a importância de ter nós, produtor da roça, em cascalhar as estradas, inclusive a máquina está na nossa região, raspando, ficando muito bom, mas precisa encascalhar. E cascalho está difícil, então eu dei uma ideia que possa pôr pedra branca mesmo, mas que manda o pé de carneiro, né, que eles falam, para que possa ir pezoando as estradas, desmoendo as pedras, para que não possa dar prejuízo aos motoristas. Inclusive aqui na saída do Carmo, saindo para Rapadura, mais ou menos depois do trevo, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, precisa, numa baixada ali, precisa muito de jogar cascalho. Então tem vários pontos para que nós possamos sair das nossas casas, né, com mais segurança, que nós possamos chegar na cidade, ou que seja com a doença, e fazer um negócio, ou no mercado. Então, ponto poucos que dá encravador, mas que precisa ser analisado, pensado e cascalhar. Hoje, até eu ia conversar com o prefeito, mas houve um previsto, não teve como, nem ainda topar com ele, mas essa semana eu estarei aqui e vou marcar com ele para nós estar conversando sobre isso, se possível chamar o secretário também, o Fabinho, para que nós possamos conversar e ver o que é melhor para a nossa região, para a nossa Carmo do Rio Claro. Nós que é morador da roça precisamos de uma estrada boa, cascalhada. Boa já está ficando, mas precisa encascalhar. Muito obrigado. Na volta, o último bloco de hoje para falar com você que é estudante, quer ingressar numa faculdade, as dúvidas da primeira fase do Enem. Não saia daí. Vida saudável. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia leve e saudável. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Vida Saudável. Você assiste todas as segundas, após o Jornal TV Repórter na TV Onda Sul, canal 9 e também nas redes sociais, portal Onda Sul. Vida Saudável com Renata Junqueira. Mega Festival de Preços Baixos no Supermercados Lima. Confira! Supermercados Lima. Aqui sempre tem mais economia. Os moradores da Rua Nova estão preocupados com o aparecimento de animais peçonhentos perto da área verde do município, localizada no bairro. Assim, solicitaram à vereadora Sueli das Graças de Melo, a Lili das Margaridas, que fizesse a indicação solicitando a limpeza do local. Fazer limpeza na área verde da prefeitura, na Copá, ali perto da Copá, na Rua Nova. A pedido dos moradores, que está muitos bichos, cobra, bicho, então eu peço ao prefeito que está mandando limpar o mais rápido possível. Não só lá e com outras áreas verdes da prefeitura também. E o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2023, começou no último domingo com a primeira parte da prova. Os conhecimentos dos estudantes foram testados ao extremo com linguagens e ciências humanas, além da redação. A pós-prova dividiu opiniões. Enquanto uns julgavam fácil de ser compreendida e textos menos teóricos, outros, por sua vez, sentiram a prova mais bem elaborada e com cobranças diferentes das feitas nos últimos anos. Quem fala mais a respeito disso é a professora Priscila. No domingo passado, teve início a primeira parte do Exame Nacional do Ensino Médio.
o Enem 2023, que trouxe algumas diferenças na montagem da sua prova. Vale ressaltar que os alunos do ensino médio, principalmente quem está no terceiro ano, depende muito dessa prova para fazer o ingresso na universidade estadual, federal ou então outra do seu interesse. Uma das maiores modificações aconteceu na parte das linguagens, a língua portuguesa. E quem conta um pouco dessas modificações é a professora Priscila. Priscila, como foi a maior diferença das outras provas do Enem para essa de 2023? Então, Paulo Otávio, primeiro que foi notado a ausência de tirinha, de charge, como muitos professores falaram. O gênero tirinha, charge, ele vem para trabalhar tanto a linguagem verbal quanto a não verbal e o conhecimento de mundo. Mas se vocês observarem na prova, apareceram anúncios publicitários, que também contemplam muitas características desse tipo de texto. Outra característica que eu percebi é que os textos eles estavam menores e as perguntas elas estavam mais objetivas. No geral, a gente percebeu que os textos falavam sobre cultura, principalmente a cultura afro, falo bastante sobre isso. Vários textos que foram tirados da atualidade, textos de jornal, de revista, principalmente a grande maioria dos textos estavam lá com data de 2021, então são temas recentes, né? E esses textos, todos eles precisavam de ter um repertório. O que me chamou bastante atenção na prova foi que tinham 3 questões na prova que era para comparar um texto com o outro. Então, trabalhava muitas vezes o mesmo assunto sob perspectiva diferente. E isso, só quem tem um certo conhecimento de mundo, só quem tem um repertório sociocultural, só quem consegue prestar bastante atenção mesmo nas aulas que a gente fala da argumentação, que daqui a pouco você vai ver que tem a ver com a redação, ia conseguir resolver as questões. O tema eu achei ele bem mais fácil em comparação aos anos anteriores, porque ele era bem da realidade dos alunos, né? Então, hoje, qual a família que não tem a mãe, por exemplo, que tem a tripla jornada de trabalho, né? Ela tem que cuidar da casa, dos filhos, às vezes até dos avós, né, dos idosos, tem que cuidar do emprego, tem que tratar da educação, tem que ir ao mercado, tem que pagar as contas. Então, eles estão, né, inseridos nesse contexto. Então, para falar do tema, para eles seria muito mais fácil. Alguns alunos me procuraram e me disseram o seguinte, que de tão fácil, de tão óbvio que estava difícil de achar alguns argumentos, né? E ali, se eles prestassem bastante atenção, em 2019, tramitou um projeto de lei para que esse cuidado, né, principalmente destinado pelas mulheres, ele passasse a valer como o cálculo do PIB. Então, lá atrás, é o que eu sempre costumo falar para os alunos, o tema da redação do Enem, ele não vai pegar só aquele assunto que está naquele ano, porque a prova ela é elaborada mais ou menos até a metade do ano. Então, ele vai pegar alguns temas que vêm sendo discutidos, que tem projetos de lei e que, mesmo assim, ainda não foi solucionado, né? E o que a gente percebe com esse tema? Para argumentar que lá falava os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, tem algumas palavras que foram chave aí. Primeiro, o enfrentamento. Então, quer dizer que é o enfrentamento da invisibilidade. Ele está afirmando que existe. E realmente, o homem ele pode cuidar da casa, dos filhos, ele pode sim ter essa função. Mas na nossa sociedade, infelizmente, isso ainda é visto como uma obrigação da mulher. Então, se é um desafio, né, um enfrentamento para essa invisibilidade, ele precisa ter uma saída. Essa saída, eles poderiam falar de vários aspectos, por exemplo, que esse trabalho ele fosse remunerado e melhor remunerado, porque tem o caso das empregadas domésticas que fazem esse trabalho de cuidado e não é tão remunerado. Contar um tempo, por exemplo, para a aposentadoria, porque o tempo que a gente destina cuidando de um filho, de um pai idoso, a mãe idosa, muitas vezes vai interferir lá na frente porque eu não tive jeito de contribuir trabalhando, vamos pôr assim, né, que isso não é visto como um trabalho. Então, eu achei o tema bem interessante, sim, eu achei que veio muito a calhar nesse ano. E como que constrói uma boa dissertação? Então, a primeira coisa que qualquer estudante tem que pensar é que ele precisa ter bons argumentos. Para ele ter bom argumento, ele precisa ter, como eu falei,
o repertório, o conhecimento de mundo, e não se faz uma boa redação sem as outras aulas. Então, aquele aluno que acha que a aula de redação ela é desvencilhada dos outros conteúdos, ele não consegue escrever, tá? O que eu oriento para os alunos? Que a construção da dissertação para o Enem, porque tem vários modelos, ela seja feita em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, onde a gente vai colocar a tese, que é a junção do tema e o posicionamento de quem escreve, e citando ali 2 argumentos, 2 justificativas que ele perceba para aquele problema, né? Depois, no segundo parágrafo do texto, que é o primeiro de desenvolvimento, ele desenvolve o primeiro argumento e aí é onde vai ser a chave, que ele vai precisar muito desse repertório, para não ficar no senso comum, aquilo que todo mundo fala, igual esse tema, por exemplo. Ele era um tema muito fácil de cair no senso comum, porque é uma coisa do cotidiano. Mas o que o meu texto vai ter de diferente? Então eu vou colocar ali uma série que eu conheço que trata desse assunto, um projeto de lei, igual esse que eu citei, que eu não sei se alguns alunos sabiam ou tinham até conhecimento, um momento histórico, uma época de uma obra literária, né? Ali eles poderiam citar, por exemplo, o livro São Bernardo, quando mostrava ali a personagem que ela trabalhava como professora e ela era extremamente, vamos dizer, até escravizada dentro de casa. Então, esse repertório é onde vai ser a chave para o seu texto ser mais valorizado na pontuação do que o outro. No terceiro parágrafo, o segundo argumento, com a mesma estrutura. E, por último, a conclusão. Na conclusão, é claro no Enem, que pede uma proposta de intervenção para o tema abordado. O que quer dizer isso? Você vai ter que mostrar uma saída, né, para aquele problema que, se ele ainda está sendo discutido, é porque ele não teve resolução, nem na legislação, nem pelo governo. Então, muita gente quer falar sempre do governo, mas muitas coisas elas partem primeiro do micro, quer dizer que é próximo, é a sociedade, é a família, a escola, para depois a gente ampliar, né? E nessa conclusão a gente tem que mostrar ali os 4 elementos. O agente, que é quem vai fazer alguma coisa, o que vai ser feito, que é a ação, como essa ação vai ser feita e com que finalidade, que é a finalidade de, pelo menos, a gente ter aquela ideia de que vai ser resolvido esse problema. No próximo domingo, estudantes de todo o Brasil se reúnem novamente para fazer a segunda e última parte do Enem 2023. Logo em janeiro o resultado é publicado. Para você que é estudante, uma boa sorte. Paulo Otávio para o portal Onda Sul. Nós ficamos por aqui, um forte abraço e uma boa noite. Não esqueça de seguir nossas redes sociais do portal Onda Sul, também da Onda Sul. Estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Uma boa noite a todos vocês e até a próxima. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui.